Então vamos hoje para o nosso programa sobre incontinência urinária. No quadro A Doutora Responde, eu vou tirar as dúvidas para vocês do que vem a ser essa incontinência. Quando que ela começa, por que ela ocorre e principalmente o tratamento. O tratamento nós teremos umas dicas de tratamento no quadro Mexa-se Comigo, tá bom? Então vamos começar com a pergunta principal. O que é incontinência urinária? Muitas vezes você pensa que a incontinência urinária é uma grande perda de urina, quando a pessoa já está precisando usar fraldas, com aquele senhorzinho, aquela senhorinha já bem idosa, que de repente começa a urinar sem perceber. Então tem aí um grande erro na sua avaliação. Quando a pessoa tem incontinência urinária, ela não depende do volume de urina que ela perde, e sim de estar havendo uma perda. Então, independentemente de você perder muita urina ou pouca urina, é uma incontinência urinária. Qualquer perda involuntária, ou seja, a urina saiu sem que você percebesse ou sem que você fizesse força, então é uma incontinência urinária. Às vezes você dá um espirro, uma tosse ou um movimento rápido de sair do carro e tem uma pequena perda, umas gotinhas que saem. Aquilo já é uma incontinência urinária, já é uma luzinha se acendendo, um alerta se acendendo para você começar a cuidar desse problema. O que pode acontecer? É aí que está. As pessoas acham que uma perdazinha mínima de urina não é problema, porque a mulher vai lá e põe um absorventezinho. Ah não, perder um pouquinho de urina não tem problema, uma gotinha de nada que sai de vez em quando. Mas a urina, ela é altamente tóxica quando ela sai do nosso corpo. Então pensa, ela é o lixo de todo o nosso metabolismo, todo o lixo, todas as coisas que não servem para o nosso corpo, essas toxinas vão sair pela urina. Então o que vai acontecer com essa urina quando ela sai do nosso corpo? Ela consegue oxidar, ou seja, o oxigênio age em cima dela, fazendo com que ela se transforme numa coisa mais letal ainda, ou seja, numa toxina que vai fazer com que você venha a ter muitos problemas. Então pensa, a partir do momento que essa urina saiu do seu corpo e passou a ter contato com o oxigênio, ela passou a ser um veneno. Então ela começa a te dar coceiras, que pode gerar a famosa candidíase, ela pode te dar infecção de urina, uma infecção vaginal e outros problemas que vão acarretar você ter que tomar medicamentos fortes e às vezes até mesmo você ter que se submeter a um tratamento muito prolongado, com medicamentos tópicos, sem necessidade. Então, a perda da urina, mesmo que seja pequenas gotas, gera muito desconforto e é patológico, ou seja, é uma doença, tem que ser tratada. Porque se você acha que isso acontece com o velhinho ou com a velhinha, você está muito enganada. Hoje, nós temos uma vida ativa, uma vida produtiva muito grande. E como todos os profissionais da saúde, a gente fala, gente, tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física, e todo mundo corre para fazer atividade física, mas essa atividade física, em alguns casos, prejudica a pessoa que não está preparada ou que está fazendo sem acompanhamento. Então, fazer atividade física é ruim? Não! Tem que ser acompanhada e monitorada. Qualquer coisa que você se sinta diferente, você tem que comunicar ao seu médico e relatar que você faz esse tipo de atividade física. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver quem faz o jump, que é aquela cama elástica que a gente pula. Aí você faz o jump e aumenta a sua pressão da bexiga, dos seus órgãos sobre a bexiga, fazendo com que você perca a urina. Essa perda vai fazer com que cada vez você faça a musculatura que sustenta todos esses órgãos fique mais fraca, fazendo com que você perca mais urina. Outros exercícios que faz muito perder urina são os exercícios de abdominal e de levantamento de peso. Então, levantar o halter, fazendo a manobra de valsalva, como a gente chama, que é prendendo a respiração, ou fazer força assim, prendendo, faz com que você segure a pressão dentro do corpo, fazendo com que empurre todos os órgãos para baixo, aumentando a perda de urina e dando uma flacidez dos músculos que seguram os órgãos. Todo mundo acha que está tudo encaixadinho dentro da gente, como se fosse um quebra-cabeça. Tem os bonequinhos que a gente monta, que fica assim, os ovários aqui, o útero ali, a bexiga ali. Não é assim não, gente. Nós temos o diafragma aqui, que é um músculo,
a partir deles saem vários pequenos músculos que sustentam esses órgãos por fios de músculos. E esses órgãos ficam presos por um cordão muscular que vai fazer com que ele se mantenha no lugar. Toda pressão de cima para baixo vai empurrar esse órgão mais para baixo, acontecendo o famoso prolapso de bexiga, prolapso de útero, quando a bexiga ou o útero começam a sair. Muitas mulheres conseguem tocar a bexiga com a mão, quando colocam a mão na vagina. Isso é comum de acontecer. E muitas têm vergonha de falar para o médico isso, achando que isso é normal. Ah, é porque eu tive parto normal? É porque é da idade? Gente, isso é tratável. Nós temos mulheres de 60, 70, 80 anos que não têm isso, porque começaram a tratar nova. Isso não é coisa de idade. A seleção feminina de vôlei, foi constatado que 80% da seleção feminina de vôlei tem incontinência urinária. E elas não têm nem 30 anos. E por que isso? O ritmo de exercícios, de saltos, de pulo, fez com que elas tivessem incontinência. Ah, então acabou a vida delas por causa do esporte? Não, agora elas vão tratar a incontinência para fazer com que isso melhore. Existem algumas técnicas que fazem com que você faça o exercício e não tenha incontinência. Mas isso foi muito novo, isso começou há pouco tempo. Então um monte de gente já veio sofrendo com incontinência e agora que vai começar a tratar. Eu espero que a partir de hoje você entenda que até a atividade física tem que ser específica para a mulher. Ou seja, a mulher não pode jogar futebol? Pode, eu jogo futebol, não tem problema. Mas você precisa saber, conhecer o seu corpo, saber o que ele precisa. Eu tenho pacientes de 30, de 40, de 27 anos que têm incontinência urinária e continuam agora fazendo atividade física normal. Só que elas agora sabem como fazer, como respirar, como se proteger. Principalmente logo após que a gente ganha neném, logo após você ter tido uma alteração de infecção, alguma coisa assim, pode ocorrer de você ter maior perda de urina. Então, a incontinência urinária não é problema de idoso, certo? A incontinência urinária não é problema só para quem usa fraldas. A incontinência urinária, qualquer perda é incontinência. Qualquer idade pode acontecer. Passou da puberdade, você corre riscos. Então, vamos aprender a se cuidar? Vamos pensar nisso? Procure seu ginecologista, procure um urologista, se o caso for mais grave, e vá acompanhando o que está acontecendo. No caso da mulher, normalmente ela faz o exame preventivo periodicamente, de ano em ano. Então, relate à sua ginecologista que você está tendo perda. Não é para omitir isso. Muitas vezes a mulher só fala do corrimento, da coceirinha, ou fala, não, eu não tenho nada, eu estou ótima. Mas está tendo essa pequena perda e não considera que isso é um problema. Só que isso é um problema que futuramente vai piorar. Então, ou fale com a sua médica, ou com o seu médico, seu ginecologista, que você está tendo uma pequena perda e principalmente faça uma anotação. Olha, eu percebo que durante 3 vezes ao dia eu perco urina. Eu percebo que eu tenho perda de urina quando eu espirro. Quando eu vou para a academia, quando eu volto eu perdi urina. Então, relate isso para o seu médico, para ele saber em que nível está. De repente ele vai passar uma urodinâmica, que são exames específicos para ele saber por que você está assim. Fazendo isso, tem gente que tem casos que tem que colocar uma alça, fazer uma cirurgia para levantar a bexiga, outros tem que fazer períneo e alguns procedimentos cirúrgicos. Mas um monte de pacientes que chegam para mim, o médico primeiro manda procurar um fisioterapeuta uroginecológico. Nem sabia que existia isso? Existe. Existe um grupo de fisioterapeutas especializados só nessa área uroginecológica, que vai olhar você, que vai te observar de outra forma. Ela vai querer saber detalhes íntimos seu e vai querer te avaliar intimamente. Então é uma fisioterapeuta que sabe como te avaliar. Não precisa você ter medo, ter vergonha, achar que isso não é coisa de fisioterapeuta, porque se é uma área muscular, ela tem aparelhos que vão fazer você conseguir ter uma vida melhor. Existem os halteres ginecológicos, existem os aparelhos de biofeedback, onde ela vai conseguir medir qual a resposta de contração do seu períneo. Existe aparelhos de eletroestimulação que vai estimular o trabalho muscular da sua vagina. Então, assim,
tem uma gama de coisas, de procedimentos que podem ser feitos. Eu não sou especializada em uroginecologia, mas eu estou sempre em contato com outros profissionais e a gente conversa sobre esses assuntos. Então, uma coisa importante para fazer, relate ao médico. Primeiro, você já sabe o que é incontinência, você sabe que não é porque você está velha, acabado ou nada disso, que isso é comum na vida moderna que a gente leva. Outro, você sabe que tem um profissional que pode te ajudar, que o fisioterapeuta pode te ajudar a controlar essa incontinência. E existem outras técnicas, que uma delas eu vou mostrar aqui no programa para vocês, que é uma técnica que não é invasiva e que ela é boa no início de uma incontinência urinária. Num caso mais grave, aí o médico vai te orientar se você precisa de um ginecológico ou se só essa técnica já vai poder te ajudar. Então essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, na verdade eu vou só mostrar como se faz e vocês não vão precisar de um profissional para treinar vocês nessa técnica. Ela é só para você conhecer e saber que existe, saber que ela é muito eficiente e entender mais ou menos como ela funciona, porque ela tem um crescente. Então eu vou ensinar uma ou duas posições para vocês e mais ou menos como ela funciona, para você saber o que ela pode fazer, de onde ela veio, que ela existe, que ela é possível e que ela é muito boa não só para incontinência, mas também para diminuir a circunferência abdominal. Então você vai conhecer uma técnica nova para incontinência urinária, que você pode procurar um profissional perto de você que atenda essa sua expectativa e comece já esse trabalho para você não ter problema de uma perda maior de urina e consiga ter uma vida sempre saudável. Gostou? Entendeu? Vou tirar mais dúvida no quadro Mexa-se Comigo. Fica aí, volto já já no quadro Mexa-se Comigo. Eu vou mostrar essa dica maravilhosa para você. Um minutinho só. Então agora vamos aprender como se cuidar da incontinência urinária. Umas dicas importantes, eu já dei para vocês, que é como identificar quando é incontinência ou não, de que não tem idade, mas o principal você precisa saber que algumas atividades físicas fazem com que você aumente a probabilidade de ter incontinência urinária. Você não precisa parar de fazer a sua atividade predileta, mas precisa fazer de uma maneira mais correta para você não ter esse problema, ou não agravar um problema que você já tem. Porque não adianta você estar tratando a incontinência com um fisioterapeuta ginecológico ou fazendo um tratamento que o médico indicou e em contrapartida você está fazendo uma atividade que vai prejudicar. Uma das atividades que mais prejudica é a abdominal, porque o abdominal as pessoas já costumam fazer prendendo a respiração, não soltando a respiração. No Pilates a gente faz uma respiração chamada manobra de Powerhouse, que é a casa de força usando o abdômen como uma casa de força. Então a gente solta o ar na hora de fazer a contração. Então fazendo isso, você tem uma liberação dessa energia e uma contração que vai te ajudar a manter esses órgãos. Então quando você faz Pilates, você praticamente não tem risco de ter a incontinência urinária fazendo. Tem um exercício do Pilates que eu não gosto de fazer, que é o 100, que é um exercício onde você vai fazer com que tenha uma pressão maior intraabdominal. Então eu não recomendo esse exercício do Pilates, mas os outros exercícios do Pilates, por causa da respiração controlada, eles ajudam muito a não ter a incontinência e a quem já tem a não piorar. Mas eu estava falando para vocês de uma técnica, né? E essa técnica se chama hipopressivo. É uma técnica que um professor espanhol veio para o Brasil e trouxe aqui, se eu não me engano, em 2015. Isso, se eu não me engano, em 2015 eu fiz esse curso com ele, o Pete Pistache, e ele trouxe a técnica do hipopressivo para cá. Bom, é uma técnica que não é fácil de fazer. É um pouco difícil de você aprender a começar a respirar. Então você precisa de um fisioterapeuta que te oriente a não só fazer a técnica, mas como evoluir na técnica. O que quer dizer isso? Eu vou te ensinar como essa técnica se inicia.
Depois que ela se inicia, existe uma graduação, onde você vai fazendo exercícios cada vez mais difíceis e mais concentrado para aquilo que você está precisando. Então, eu vou mostrar como é essa técnica, mas não adianta você aprender ela e não evoluir nela. Então, eu só vou te apresentar para você saber como é e procurar ela para você melhorar. E você vai entender que além de melhorar a incontinência urinária, ela faz com que você também diminua a circunferência abdominal. Ou seja, que você faça a sua cintura ficar menor, que você faça seu abdômen ficar mais forte, fazendo com que você trate também de ástase abdominal, que é aquele buraco que dá no meio da barriga, aquela separação da musculatura, e principalmente para as pessoas, para as mulheres que teve parto há pouco tempo, ele ajuda bastante, mas tem que ser orientada, porque não é prender a respiração e contrair o abdômen, é fazer uma pressão negativa abdominal. Vou explicar para vocês. Bom, primeiramente, vocês têm que entender que quando for fazer qualquer tipo de exercício abdominal, vocês têm que saber fazer. Normalmente, os exercícios de abdominais que a gente faz em casa, as pessoas costumam contrair o abdômen e fazer força ao mesmo tempo. Ou seja, o pessoal faz assim, ó. Não é? Sem respirar, sem ter um alívio dessa musculatura em momento nenhum. O certo, para você não ter incontinência urinária, é você soltar o ar na hora que levantar o tronco. Ou seja, toda vez que você for fazer força, você solta o ar. Soprando na hora de subir. Isso faz com que você não aumente a pressão intraabdominal. Quando você prende, você aumenta, fazendo com que isso aqui fique cheio, pesado e empurre a bexiga para baixo. Então você deve soltar o ar na hora de fazer o exercício. Qualquer um, pode ser o do Pilates. Contanto que você solte o ar, você está fortalecendo o abdômen, mas não está aumentando a pressão intraabdominal, certo? Pode fazer abdominal comum. Contanto que você solte o ar, não tem problema de fazer abdominal. Tem que fazer abdominal com a respiração controlada, certo? Então vamos lá que eu vou te ensinar o que é o hipopressivo. O hipopressivo é assim. Você, numa posição, que existem várias posições, eu vou ensinar apenas uma posição, que é essa posição estendida, que é mais fácil. Você estende as pernas, cruza um pé sobre o outro e contrai o pé em sua direção, tá vendo? O pé não pode ficar largado, ele tem que ser contraído. Então você vai contrair pé, panturrilha, coxa, glúteo e região de períneo. Tudo aqui tá tenso, ó, tá contraído. Eu contraí tudo, não tem nada molinho, tá tudo durinho, tá? Contração. Você vai erguer os braços e puxar o ar pelo nariz, ó. Quando você puxa o ar pelo nariz, você vai afundar o abdômen. Então, ó. Vamos repetir? Você puxa o ar pelo nariz, solta tudo pela boca, ó. A hora que o ar sair, o seu abdômen afunda. Então, ó. Certo? O abdômen afundou e você vai erguer sem deixar o ar entrar. Então, puxa o ar, solta o ar, prende o ar e ergue os braços. Então, o que vem a ser esse exercício? É um exercício onde você solta todo o ar que tem dentro de você. Depois, você faz uma pressão negativa, porque você vai prender o ar e fazer uma pressão negativa abrindo as costelas e erguendo o braço. Com isso, você vai puxar todos os órgãos para cima, fazendo um exercício de musculação interna, tanto com o seu transverso do abdômen, quanto com os músculos da bexiga, que sustenta o útero, toda essa região perineal. Então, presta atenção. Puxa o ar, afunda. Solta o ar afundando.
Prende o ar, faz a apneia, ó. E ergue os braços. Você tem que sentir essa abertura se abrindo cada vez mais e afundando bastante. Bom, eu não costumo fazer muito esse exercício porque eu não tenho incontinência urinária. Mas eu dou muitas aulas de hipopressivo para grupos de 2, 3 pessoas. Então vocês podem procurar uma clínica onde tenha a técnica do hipopressivo e o profissional vai direcionar você para fazer a respiração correta e fazer a abertura das costelas correta para cada vez o seu abdômen afundar mais. Quanto mais ele afundar, você vai ter ele mais forte, a cintura mais fina, uma respiração melhor e os seus órgãos internos funcionando de maneira melhor. Ajuda na incontinência urinária, ajuda no trabalho intestinal, ajuda na circulação abdominal e ajuda também na drenagem, que o ducto de drenagem que está no abdômen também trabalha nesse momento. Então você tem uma técnica que trabalha várias coisas, além de trabalhar a musculatura do tônus do braço e das pernas durante as mudanças de posições. Tem várias posições, cada uma mais difícil do que a outra e mais importante que a outra, que faz com que você evolua a cada dia. E você vai observar que ele vai trabalhar o seu corpo inteiro em meia hora. É uma técnica que dura 30 minutos e não é um preço muito caro, normalmente é um preço bem acessível, que dá para você fazer num grupo de 3, 4 pessoas, depende de que nível essa pessoa está. Por exemplo, nós podemos ter 3 iniciantes e depois nós podemos ter 6 pessoas que já saibam a respiração, porque se você aprende a respiração, depois dá para fazer num grupo maior que só vai mudar as posturas e a correção é mínima para ajudar a orientar nessa postura. Você vai ter uma resposta muito boa. Essa técnica é muito boa para incontinência urinária e para vários outros problemas, mas para incontinência urinária ela é muito importante. Eu indico para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais, manda mensagem para mim no meu Face, tem a página da doutora Ada Ribeiro, tem o meu Face, Ada Ribeiro Ibiúna, tem o meu Zap, 998306552. Pode entrar em contato, pode mandar perguntas. Vocês querem entender um pouquinho mais do hipopressivo, querem uma filmagem mais pessoal, querem uma dica, querem fazer para eu ver, ou querem uma dica de o que perguntar para o seu médico, ou o que perguntar para o seu fisioterapeuta, eu estou aí para ajudar, o que você precisar. Espero que tenha sido clara, tentei falar de uma maneira bem simples para você entender. Espero que vocês tenham gostado. Mande um feedback para mim, que eu preciso saber o que vocês estão pensando. E estou esperando vocês para o próximo programa. Saúde e beleza. Um beijo.